Boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Ainda bem que o senhor aceitou, né? A gente fica feliz, todos nós ficamos felizes por ter aceitado o nosso convite, né? O nosso objetivo de fazer o vídeo é tirar algumas dúvidas, né, de futuros alunos que venham a escolher essa disciplina de Práticas de Leitura e Escrita em Português 1, né? Mais conhecido como PLE 1. Então, primeiramente, gostaria que o senhor se apresentasse, né, falasse seu nome, sua formação e quanto tempo o senhor trabalha aqui no IMT. Eu é que agradeço o convite. Na verdade, vocês foram o primeiro grupo que me procuraram desde o início do semestre, assim que vocês souberam da necessidade de fazer o podcast, vocês já me procuraram e eu aceitei o convite. E a partir daí eu não aceitei mais nenhum convite, porque eu fiquei esperando vocês entrarem em contato comigo. Então, eu sou o professor Lucélio Dantas de Aquino. Sou professor regente dessa disciplina desde 2013, quando assumi a vaga de práticas de leitura e escrita em português no IMD, e eu atuo com leitura e produção de texto desde a minha graduação, desde a época que eu era monitor de disciplina, das disciplinas de leitura e produção de texto. E aí, além dessas monitorias de leitura e produção de texto, eu fui desenvolvendo atividades de formação de professores. Eu fui trabalhando com leitura e produção de texto no ensino, voltado mais para o ensino, quando professor do curso de letras. E aí no IMD a gente tem um caráter diferente. A gente não ensina aos alunos como eles ensinarem leitura e produção de texto. A nossa pegada é diferente, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, professor, o senhor ensina outra disciplina sem ser PLE 1? Na verdade, nós temos 3 disciplinas de práticas de leitura e escrita em português aqui no IMD. Isso no bacharelado, tá? Porque eu atuo tanto no bacharelado quanto no mestrado em Inovação e Tecnologias Educacionais. Em relação ao BTI, a gente tem práticas de leitura e escrita em português 1, a 2 e a 3. A 1 é a que a gente vai falar sobre ela. A 2 é a que a gente focaliza os aspectos da argumentação na produção do texto. E a PLE 3 focaliza a produção do texto acadêmico-científico. Tá? Aí eu pergunto para o senhor, o que é a disciplina de PLE 1? O que é? A disciplina de práticas de leitura e escrita em português 1, ela tem um caráter introdutório a conhecimentos relacionados à leitura e produção de texto. Ao mesmo tempo que ela tem esse caráter introdutório, ela também traz uma perspectiva muito mais de retomada do que os alunos já conhecem, porque eu acho que esse é um ponto-chave da nossa disciplina. A gente entende que os alunos que chegam para nós no contexto da academia, eles já possuem conhecimentos inerentes à leitura e à produção de texto. Então, a gente tenta, na medida do possível, fazer uma rememoração de conhecimentos que eles já possuem e ativar outras expertises em relação à leitura e à produção de texto vinculada ao ambiente acadêmico. E qual seria a importância dessa disciplina para uma pessoa que é profissional na área de TI e para os alunos do BTI? Na verdade, ela é uma disciplina importante para todo e qualquer sujeito que interage com outras pessoas, porque nós interagimos por meio de textos. Então, quando nós pensamos a disciplina, a gente pensa essa disciplina não só num contexto específico da tecnologia da informação, mas de qualquer ação humana que se realiza por meio de textos. Então, seja aluno de tecnologia da informação, seja aluno de uma área de humanas, seja aluno das engenharias ou qualquer outra área, a gente entende que ler e produzir textos eficientemente é condição básica para que você possa realizar atividades humanas. Então, se um profissional de tecnologia da informação ele precisa interagir com seres humanos, principalmente quando ele pensa em soluções para resolver problemas humanos, ele precisa dar conta da leitura e da escrita. Professor, a disciplina de PLE 1, ela é pré-requisito de alguma outra disciplina? Você falou que existe a
PLE 2, né? No caso, precisaria da PLE 1. Na verdade, a gente tem uma concepção mais associada ao modelo de bacharelado que a gente atua. Então, a gente entende, por exemplo, que um aluno ele não precisa ter cursado PLE 1 para cursar PLE 2. Então, ela não é mais colocada como um pré-requisito. Ela, na verdade, o aluno, se ele quiser cursar PLE 1, 2 e 3 ao mesmo tempo, ele pode cursar. Tá? Tirando PLE 2 e 3, não existe mais nenhuma disciplina que seja ofertada no âmbito da língua portuguesa, principalmente pelos professores que atuam nessas disciplinas, que hoje é o professor William e eu. Como é feita a divisão da disciplina? É carga horária, número de unidades? Na verdade, a nossa disciplina ela é de 30 horas. Tá? Então, são 30 horas, que seria 30 horas teóricas, e aí a gente articula, pelo próprio caráter da disciplina, um viés prático também, com atividades de leitura, de produção de texto, e aí a divisão dela se dá em 2 unidades, e a primeira unidade a gente trabalha noções básicas relacionadas à leitura e à escrita, e geralmente na segunda unidade a gente focaliza mais o aspecto da escrita. Era de forma presencial ou remota? Presencial. Quantos encontros semanais? Nós temos um encontro por semana, né? A disciplina ela ocorre em 36 encontros, em 36 aulas, em função da hora relógio, tá? Então, a hora relógio, 60 minutos, a gente tem 50 minutos de aula. Para que a gente possa cumprir com as 30 horas da disciplina, a gente tem ainda mais 3 encontros que vão totalizar aí 36 horas, e aí a gente fecha a carga horária da disciplina. Quais os conteúdos abordados da disciplina? O que prevalece? Interpretação textual, elaboração de texto? Na verdade, a gente tenta equilibrar tanto a leitura quanto a produção de texto de forma equilibrada. E aí, por isso que eu disse que nessa divisão que a gente faz da disciplina, a base dela é mais de noções que fundamentam tanto a leitura quanto a produção de texto. E aí a gente trabalha com noções básicas de texto, de discurso, com a leitura na perspectiva da informação explícita, da informação implícita, a leitura como para além da palavra escrita. E aí, geralmente, a gente desenvolve alguma atividade escrita nesse momento, mas não com tanta ênfase como a gente faz mais na segunda unidade, quando a gente está trabalhando já os aspectos mesmo da escrita, que vai envolver conteúdos que foram trabalhados na primeira unidade, como coesão, coerência, e aí a gente traz aspectos da paragrafação, da progressão discursiva, porque a gente entende que um texto ele não é um amontoado de palavras, não é jogar ideias, não é justapor frases, articular informações para que ele faça sentido para um leitor, até porque a gente escreve para alguém sempre. A gente lê porque alguém escreve. Professor, como são abordados esses conteúdos? Pode falar um pouquinho sobre a aula invertida? Isso a gente tem feito mais recentemente. Por bastante tempo a gente adotou a disciplina com aulas totalmente presenciais, professor trabalhando conteúdos, realizando atividades em sala de aula, e eu acredito que depois do contexto pandêmico mudou muita coisa na prática do professor. Então, em alguns momentos a gente tem aplicado algumas metodologias ativas e outras estratégias por meio de recursos digitais, como questionários via cigar, tarefas via cigar, a sala de aula invertida, quando a gente propõe conteúdos para serem estudados em casa e exercitados no contexto da sala de aula. Então, essas são algumas das estratégias que a gente tem empregado recentemente nas últimas edições da disciplina,
e que a gente entende que surte um efeito positivo na formação desse aluno, tá? Principalmente no nosso contexto, em que os alunos são bem familiarizados com as tecnologias, então eles conseguem dar conta de pesquisas, estudos e atividades assíncronas que fazem um complemento ao que é trabalhado no contexto presencial em termos teóricos e de atividades que realizamos. Existem algum pré-requisito para cursar essa disciplina ou não? Na verdade, a gente trabalha com a ideia de que os alunos eles já possuem conhecimentos relacionados à leitura e à escrita. Então, não existe na nossa concepção, e aí eu falo da nossa concepção porque a nossa equipe trabalha dessa forma, principalmente o professor William e eu, de que um aluno que chega aqui, ele não tem conhecimentos de leitura e de escrita, que ele não tenha conhecimentos de coesão, que ele não tenha conhecimentos de coerência, que ele não saiba o que é uma paragrafação, até porque ele já viveu experiências em que ele foi testado do ponto de vista da leitura e da escrita. O Exame Nacional do Ensino Médio é um teste para isso. Avalia vocês em competências que vocês possuem antes de chegar na universidade, que elas são fundamentais para que vocês continuem e obtenham sucesso no contexto da formação de vocês. Agora vamos falar um pouco de avaliação, né, em termos de avaliação. Como serão feitas as avaliações? Prova, atividades online, presenciais? Justamente isso que você falou. Nós fazemos provas, atividades online, atividades presenciais. É o estilo da atividade remota. É o que você diz lá que inverte, né? Aquilo ali. Vamos por parte, tá? Como é que a gente trabalha? A gente trabalha com atividades que vão colocar em prática conhecimentos que vão sendo estudados ao longo do semestre. Essas atividades, elas podem figurar de maneira presencial, geralmente quando elas ocorrem, ou a gente trabalha um conjunto de conteúdos e realiza uma atividade em sala de aula, ou a gente trabalha o conteúdo e realiza a atividade, às vezes no mesmo dia em que trabalha o conteúdo, ali naquele momento da memória fresquinha do conteúdo, justamente para que vocês possam, e aqui eu falo vocês porque vocês são meus alunos, então, para que vocês possam estar ali com a mente fresca em relação ao conteúdo e consigam treiná-los, aperfeiçoá-los. Até porque o objetivo da nossa disciplina é justamente esse, desenvolver e aprimorar conhecimentos relacionados à leitura e à escrita de textos. Existe alguma atividade de reposição para aquele aluno que tirou uma nota ruim na disciplina, na unidade, quer dizer, como funciona isso? Existe, mas aí eu vou complementar só a parte da avaliação, que eu estava falando das atividades, e como a instituição, ela exige da gente a realização de uma prova escrita, a gente faz uma prova escrita no semestre. Geralmente, ao final do conteúdo introdutório da primeira unidade, em que os alunos respondem a uma prova com questões objetivas e também discursivas em relação ao conteúdo estudado. E aí, ao longo do semestre, nós vamos fazendo outras atividades, avaliações, produções de texto que vão sendo corrigidas, dadas feedbacks aos alunos, para que eles tenham a percepção do desenvolvimento deles ao longo da disciplina, até porque a gente preza por uma avaliação formativa, mas como a própria instituição exige, a gente tem uma avaliação somativa também. Então vocês precisam ter uma nota para aprovação na disciplina. E aí é nesse ponto em que chega a atividade de reposição. Quando das atividades realizadas os alunos não conseguem obter o resultado satisfatório para aprovação, a gente tem adotado uma metodologia de realizar uma atividade de reposição. Ela não é a recuperação da disciplina. Recuperação é uma outra coisa. A recuperação ela é institucionalizada. Então, todo aluno que se encontra na situação de recuperação, ele tem direito a fazer a recuperação. A reposição que nós fazemos, não. A reposição que nós fazemos é uma atividade ao finalzinho do conteúdo da disciplina,
Lá, quando vocês já finalizaram todas as atividades em relação ao conteúdo trabalhado, a gente realiza uma atividade que é para reposição de alguma nota. Às vezes o aluno perdeu uma atividade no percurso do semestre, ou mais de uma. Às vezes ele ficou com uma nota baixa que ele não gostaria, às vezes o aluno ele saiu super bem no semestre inteiro, ele teve notas 7, 8, 9, até 10 durante a disciplina, só que em uma atividade, por algum motivo, ele ficou lá com 2 ou 3 em uma atividade, ele diz assim, eu não quero esse 2 ou 3 no meu histórico. Isso vai até para a questão de índice, né? Também. Isso. Aí ele vai lá e faz a atividade, tira lá uma nota mais alta, melhora a média dele no conjunto da nota e é uma possibilidade, às vezes, do aluno que ia para a recuperação, não ir para a recuperação, porque às vezes ele ficou ali faltando 1 décimo, 2 décimos para alcançar a média, ser aprovado. E a atividade de reposição para a gente é mais uma forma de avaliar o conhecimento obtido ao longo de todo o semestre. Entendi. Tá? Quais são as principais dificuldades que, pela sua experiência, os alunos encontraram na sua disciplina? Assim, acontece muita reprovação? O que eles mais pegam na sua disciplina? Na verdade, as reprovações no contexto da nossa disciplina, elas não são tão grandes. Tá? Não há um número tão grande de reprovados nas nossas disciplinas. Muito mais quando o próprio aluno ele desiste no percurso, deixa de realizar as atividades. E aí nós temos justamente esse ponto da realização de atividades como um elemento que aprova e muitas vezes reprova. Então, ao mesmo passo que a gente desenvolve atividades ao longo do semestre, então nós temos aproximadamente 18 encontros, tá? Para gerar as 36 aulas. Esses 18 encontros a gente realiza aproximadamente entre 8 e 10 atividades. Então o aluno ele tem a possibilidade de constituir a nota ao longo dessas atividades. Só que se ele perde as atividades, há também uma grande chance dele não obter um bom rendimento, uma aprovação na disciplina. E assim, em termos de dificuldade, eu acredito que muito mais, às vezes, no âmbito da interpretação do que da produção. Mas só que são coisas que interferem uma na outra. Se você não interpreta bem, se você não lê bem, a tendência é que você tenha algum comprometimento também na escrita. E aí é por isso que a gente diz que leitura e escrita são práticas. Quanto mais você pratica, mais chances você tem de melhorar a sua capacidade de interpretação e a sua capacidade de escrita. Faz uma pausinha, acho que vai entrar alguém. Fez a pausa? Então a gente falou agora das dificuldades dos alunos, né? E as suas, professor? Existem algumas dificuldades que o senhor tem para ministrar a sua matéria? Na verdade, eu nunca pensei sobre isso, sobre as dificuldades que eu enfrento. Na verdade, assim, a gente tem um quantitativo de alunos muito, muito grande, né? Nós recebemos aproximadamente 300 alunos por ano, aproximadamente isso. E considerando esse número de alunos, a gente tem uma dificuldade de fazer um trabalho de acompanhamento talvez mais pontual que a gente poderia fazer em relação à leitura, produção de texto, mas a gente tem essa limitação de eu acho que seria mais isso, de um quantitativo grande de alunos para poder dar feedback. Só que aí a gente dribla de alguma forma, né? Porque aí a gente faz trabalhos em grupo, a gente desenvolve as nossas estratégias de professor para tentar dar conta das demandas de correção, de feedback. Às vezes a gente não consegue dar o feedback no tempo que a gente gostaria de dar, mas no restante eu acho que eu não pensei tanto sobre as minhas dificuldades, mas eu vejo muito mais
com a prática a gente adquire determinadas estratégias para driblar as dificuldades. Essa próxima pergunta eu acho que meio que você já respondeu já, mas o que você sugere para que os alunos tirem boas notas ao decorrer do curso? Estuda, menino! Só estudando. Na verdade assim, uma coisa que eu acredito que ainda falta um pouco, talvez para o aluno que entra no universo da tecnologia, da área de exatas, é a valorização da língua portuguesa enquanto base para comunicação e interação humana, né? E aí, eu acho que esse é um trabalho que a gente faz no contexto de práticas de leitura e escrita em português 1, de tentar conscientizar os alunos sobre essa importância. E aí, nesse ponto, a gente sente a ausência de leituras, tá? Então, a gente chega de sala de aula e pergunta assim, quem lê o material? Aquele silêncio ensurdecedor dentro da sala. Quem assistiu ao vídeo? Aí um aluno levanta a mão perdida lá. Então a gente tem essas estratégias de, por exemplo, adicionar materiais na turma virtual, sejam eles de texto ou de vídeo, para que os alunos façam leituras possíveis, né? Tem aluno que não gosta muito de ficar parado de frente para a tela do computador ou no celular lendo um texto, mas ele consegue clicar ali num link e assistir a um vídeo e estudar um pouco. Então acho que às vezes um pouco mais de estudo por parte dos alunos para auxiliar no processo. Até mesmo a gente sente isso quando a gente desenvolve estratégias com a metodologia de sala de aula invertida. Então, na metodologia de sala de aula invertida, a lógica é estuda em casa, trabalha na sala. Só que aí quando a gente chega na sala, que a gente pergunta, e aí, estudou o material? Aí vem aquele, além do silêncio ensurdecedor, a necessidade da gente tratar o conteúdo e não partir só para o universo prático de pesquisa, de entender, de testar conhecimentos, de avaliar a aprendizagem. E aí fica muito no sentido de voltar, explicar conteúdo, já que o aluno não estudou o que deveria ter estudado, e seguir. Então acho que é muito mais no sentido de estudar um pouco mais, porque é uma disciplina que, como eu já tratei, ela não é do curso, ela é da vida, tá? Então na vida a gente lê e produz texto. Então, quanto mais eficientes são as nossas leituras e nossas produções, melhor são as nossas interações humanas. Agora, por fim, o que é que você deseja que o aluno aprenda ao final da disciplina, né? Como ainda tem PL2, mas afinal dessa de PL1, o que é que você deseja que o aluno tenha aprendido? Habilidades, capacidades? Eu geralmente digo no meu primeiro dia de aula que a minha expectativa em relação a essa disciplina é que os alunos comecem a olhar de maneira crítica para os seus próprios textos. Então, se ao final da disciplina o aluno consegue ler o próprio texto, perceber a necessidade de entender aquele texto como um processo, que não se dá pela primeira versão do que eu escrevo, mas que a partir da minha leitura eu posso ressignificar, eu posso melhorar, eu posso fazer desse texto algo inteligível, então eu já me dou por satisfeito. E por fim, só agradecer, professor Sérgio, pela disponibilidade, foi um papo muito legal, foi conversando bem sobre a disciplina, informações importantes. Eu espero que a gente tenha conversado. Foi um papo legal, né? Certo. E deu tudo certo, acho que nós vamos passar informações muito relevantes para os ouvintes e os futuros ingressantes do curso de BTI. E só queria no mais agradecer e dizer muito obrigado pela disponibilidade. Na verdade, eu que agradeço, né? Eu acho que esse é um espaço que a gente cria de interação também. Então, nesse momento, a gente acabou de produzir um texto. Que os nossos leitores desse texto possam ter uma visão da nossa disciplina com, eu acho que um olhar mais carinhoso que ela merece. Tá? Eu que agradeço.